A vida nem sempre segue o roteiro que escrevemos. Às vezes, o melhor capítulo vem depois da metade do livro. Ser mãe após os 40 é amar com mais calma, mais sabedoria. Hoje, o documento Jovem Pan fala sobre quem desafiou o tempo. Mulheres que disseram sim quando muitas vezes o mundo dizia agora não. Porque ser mãe não tem idade. O mundo mudou e as mulheres também. Hoje em dia, antes da importante decisão de ser mãe, elas buscam a estabilidade profissional e financeira, além de um relacionamento estável. Maternidade depois dos 40 anos. Uma escolha cada vez mais comum. Eu não sei se eu seria uma pessoa feliz se eu não tivesse tido um filho, sabe? O sonho de ser mãe não é um simples ato de escolher ter um filho. É uma decisão que nasce primeiro no coração. A maternidade é um anseio natural para muitas mulheres, mesmo sabendo que vai mudar completamente a vida. Nos últimos tempos, esse desejo tem dividido espaço com outras formas de realização e a maternidade tem ficado mais tardia. Desde menina eu tinha esse sonho de ser mãe. E o tempo foi passando porque a gente vai se preocupando mais com a vida profissional da gente. Preferi aproveitar o casamento, também a mesma coisa, meu marido, a gente tinha essa visão. Na hora que a gente estivesse pronto, né, porque muda a vida, a gente ia decidir. Quando decidimos, a gente começou a tentar assim, sem pressa. Decidimos e foi deixando acontecer. E a gente percebeu que não acontecia rápido. Quando chega o momento escolhido para ser mãe, os anos já se passaram e o sistema reprodutor feminino já não é mais o mesmo. A fertilidade da mulher, infelizmente, tem prazo de validade. Esse é um grande problema, porque existe um prazo para a gente ter idealmente a gravidez, que vai desde que a mulher é adolescente, e o auge ela atinge perto ali dos 22 anos mais ou menos, e a partir daí começa a ter um declínio na taxa de fertilidade por causa do número de óvulos e da qualidade deles também. E depois dos 35 anos isso passa a ser um pouco mais complicado, porque tanto o número quanto a qualidade começam a cair muito rápido. E depois dos 40 fica bem mais difícil. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos finita e que vai se consumindo ao longo da vida dela. E além de irem se consumindo esses óvulos, aqueles que vão restando, que são aqueles que esta mulher vai acabar utilizando para engravidar aos 39, 40, 42 anos, são óvulos que acabam, por estarem envelhecidos, tendo uma performance pior. E isso vai se refletir na qualidade do embrião gerado. Mas a idade não pode ser vista como o fim de um sonho, porém precisa de atenção. São necessários cuidados específicos. Segundo os especialistas, após os 35 anos, a mulher tem sua reserva ovariana comprometida e ter um filho pode ser uma espera dolorosa. Baixa reserva ovariana a gente chama quando a mulher tem um estoque de óvulos já mais reduzido. Isso pode acontecer em qualquer etapa da vida, mas é mais comum que essa reserva comece a diminuir depois dos 35 também, e essa baixa reserva interfere, porque ela vai ter menos óvulos. Então, menos óvulos também, na estatística, a gente vai ter óvulos de pior qualidade, vai ter menos óvulos de boa qualidade também. Mas é possível, eu sempre falo para os pacientes, se você tiver um óvulo bom, isso já é suficiente para ter a gravidez, seja natural, seja por algum tratamento de fertilização in vitro. Então eu não me atenho muito ao número, eu me atenho mais à qualidade dos óvulos. Roberta foi mãe aos 38 anos. A maternidade sempre foi um grande desejo, mas que demorou a realizar. Tinha 37 anos quando engravidei, eu já tinha feito 38 anos. Eu nunca quis ter filho muito nova. Eu sempre sonhei ser mãe, isso era claro na minha cabeça, né? Eu sonhava, né, com isso, mas definitivamente não queria ter filho muito nova. O positivo que não chegava tornou a vida mais pesada, até que ela procurou ajuda. E a gente investigou, a gente não sabe até hoje, nós não temos um diagnóstico, mas foi um conselho médico de ir para o tratamento devido à idade, né? Então, mais próximo dos 40,
melhor então começar um ciclo de FIV com a reserva ovariana que eu tinha. Então foi por isso que a gente já decidiu pela FIV. Há cada vez mais esperança diante do atual cenário. As mulheres que querem a maternidade e enfrentam alguma dificuldade têm como aliada a medicina reprodutiva. Tem sido cada vez mais comum as mulheres adiarem a maternidade. Não só as mulheres, os homens também. Mas esse contexto para a mulher ele acaba sendo um pouco mais importante justamente por causa dessa história da qualidade, do número dos óvulos. Então a gente precisa muitas vezes de uma ajuda médica, de um tratamento médico para que o casal chegue na gravidez. Então o principal tratamento é a fertilização in vitro, é onde a gente vai ter mais chances de gravidez, porque justamente a gente pula várias etapas naturais que poderiam ter algum problema para chegar na gravidez, e com isso a gente consegue ter um embrião já pronto no laboratório, que pode até ser estudado para a gente saber se ele tem algum problema genético, e aí esse embrião já pronto a gente coloca no útero da mulher. Isso aumenta muito a chance dela engravidar. Então a gente muitas vezes precisa fazer mais de um tratamento, mas no acumulado a gente consegue taxas bastante altas, 50%, 60%, até 75% de gravidez, ou até mais, dependendo da idade da mulher, e a gente consegue sim trazer soluções reais para que esse casal ou essa mulher possa construir a família dela. De acordo com estudos, com todos os avanços, cerca de 3 em cada 4 mulheres engravidam com adequada orientação terapêutica. A última pesquisa do IBGE mostra que o número de mulheres que escolheram se tornar mães com mais de 40 anos cresceu 65,7% em 12 anos, ou seja, passou de 64 mil para mais de 106 mil de 2010 a 2022. Outra faixa etária que apresentou alta no período foi a de 30 a 39 anos, que subiu 19,7%, foi de mais de 734 mil para 839 mil nascimentos. Hoje, se tornar mãe quando se atravessa a linha dos 35 anos é uma realidade no mundo. Roberta tentou engravidar de forma natural, mas sem sucesso. A artista visual correu atrás de ajuda para realizar uma reprodução assistida. O sentimento de receber o positivo é algo inexplicável. Foi véspera de eleições, eu me lembro, foi feriado de 15 de novembro. Eu estava esperando o dia certo para fazer, eu não fiz o teste de farmácia, eu fiquei com medo de fazer o teste de farmácia. E minha médica também falou, não, espera, você vai fazer em tal dia, porque é tudo muito contadinho. A fertilização in vitro é indicada para casos em que a mulher apresenta algum problema, seja ele natural ou por conta da idade. Como fala a médica especialista em fertilização, Ângela Dávila. O que nós dispomos de tratamentos para mulheres com 40 anos ou mais, basicamente é a fertilização in vitro, na maioria dos casos com análise genética pré-implantacional, onde a gente coleta óvulos da mulher, fecunda com o espermatozoide do companheiro, desenvolve esses embriões em laboratório e faz uma coleta de células para então analisar. Esse embrião, sendo saudável, ele pode então ser transferido para dentro do útero. Qual é o grande empecilho? Que muitas vezes essas mulheres podem não conseguir ter embriões de qualidade genética suficiente para fazer a transferência. Fernando Prado Ferreira, especialista em reprodução humana, explica como é realizado o processo de fertilização in vitro. Esse é um tratamento que a gente chama de alta complexidade. Então a primeira etapa é parecida também, a gente estimula a ovulação, só que aí com doses mais altas, porque a gente quer mais óvulos, dura por volta daquele prazo de 10, 12 dias. Quando os óvulos chegam no tamanho que a gente quer, a gente faz a coleta dos óvulos, que é feita por um ultrassom transvaginal. Tem uma sedação também, então a mulher não vai sentir dor, não vai ter nenhum desconforto. E esses óvulos que são retirados, eles são fertilizados com o sêmen do parceiro no mesmo dia. Então a gente guarda na incubadora e espera 5 dias até esses óvulos se desenvolverem, eles viram embriões. E no 5º dia eles já estão prontos. Eles estão numa fase que a gente chama de blastocisto, que é a fase que o embrião está pronto para grudar no útero. A gente escolhe o melhor embrião. Eu gosto de colocar de volta no útero só um, mas dependendo da idade a gente pode colocar 2 ou 3, a idade da mulher. Então a gente coloca num catéter, um caninho de plástico e solta dentro do útero da mulher também. A partir daí a natureza age.
Elis Marina usou o procedimento para dar à luz aos 41 anos. Vai chegando um momento na vida da mulher que, se ela quer ter filhos, ela tem que tomar uma atitude. Eu, como sempre fui uma pessoa que tinha uma vida profissional agitada, eu nunca achava que tinha espaço para uma criança na minha vida. Mas eu queria muito ser mãe. E aí a gente vai deixando, vai ficando mais velha e aí vai ficando mais difícil você ficar grávida naturalmente. Foi aí que, depois de N tentativas, eu resolvi procurar ajuda especializada de reprodução humana e descobri que, pela minha idade, eu já estava perto dos 40 anos, eu precisaria fazer um processo de inseminação artificial ou fertilização in vitro. Na ocasião, o próprio especialista falou para mim que, pela minha idade, e como eu não tinha nenhum problema fisiológico que impedia a gravidez, que eu deveria tentar direto a fertilização in vitro, porque senão ia ser muito mais desgastante do que já foi. Eu não posso nem me queixar porque eu fiz 2 tentativas. Na primeira não deu nada e na segunda eu fiquei grávida. E foi muito difícil para mim porque é um desgaste, né? Você tem que tomar injeção todo dia e você fica naquela expectativa. Ela viveu uma jornada longa de angústia, espera e o medo de não conseguir. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tanto é que quando ele falou que eu estava grávida, eu pedi para ele repetir umas 3 vezes, porque eu não estava acreditando que aquilo era verdade. Porque na primeira tentativa eu já achava que eu estaria grávida, porque eu falei assim, olha, eu não tenho problema, meu marido não tem problema, eu vou ficar grávida rapidinho. Mas aí, quando você não fica, vem aquele balde d'água, é uma decepção. E é um processo que não é barato, é caro. Então, assim, é um desgaste em todos os sentidos, né? Mas a minha vontade de ser mãe era muito maior. E aí eu fui em frente. Tive o apoio do meu marido, evidentemente. E a gente fez a fertilização in vitro. E aí eu fiquei grávida. Mas isso foram alguns anos, né? Porque, veja só, eu fui mãe aos 41 anos. Mas antes disso, eu fiquei desde os 38 nesse tipo de expectativa. De acordo com a pesquisa realizada pela Redirection International, o setor da medicina reprodutiva do Brasil deve crescer em média 23% ao ano até 2026. Atualmente, o mercado nacional de reprodução movimenta mais de 1 bilhão e deve chegar a pouco mais de 3 bilhões. A fertilização in vitro é a mais utilizada, justamente por entregar melhores resultados e por ser recomendada para pessoas com idade mais avançada. Se tornar mãe mais tarde traz um misto de emoções e muitos desafios. Os especialistas aconselham as mulheres que desejam adiar a maternidade a realizar o congelamento de óvulos antes dos 35 anos, a fim de obter óvulos em suas melhores condições fisiológicas para uso futuro. O congelamento de óvulos ele foi, eu diria que uma revolução. Eu até brinco e chamo de segunda revolução feminista. A gente teve a primeira, que foi quando a mulher teve acesso aos métodos contraceptivos, foi até o mercado de trabalho, ocupou posições importantes e ela consegue decidir quando ela não quer engravidar. O congelamento de óvulos é a complementação disso. Agora ela pode decidir quando ela quer engravidar, porque a gente não precisa mais ter essa dicotomia de carreira e construção de família, porque geralmente existe uma disputa, entre aspas, dessas 2 situações. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou conquistar posições, mas se eu tiver uma maternidade no meio disso, pode atrasar um pouco meus sonhos ou eu ter que dividir um pouco a minha energia para essas 2 coisas. Então, quando você preserva a fertilidade e espera o melhor momento para engravidar, essa dicotomia praticamente ela acaba, você pode conseguir as 2 coisas. Então, o congelamento de óvulos ele serve muito bem para isso. Eu chamo também de um seguro, a gente deixa os óvulos lá guardados para não usar. É que nem seguro de carro também, ninguém faz um seguro de carro para bater o carro. O óvulo é a mesma coisa, geralmente a gente congela para não usar. Agora, se for preciso usar, se a mulher não pôde engravidar naturalmente depois, ou ela já está numa fase que ela tenha mais riscos, depois dos 45 anos, depois dos 40, e ela prefere usar os óvulos que ela congelou muito mais cedo, é melhor usar os óvulos congelados. O congelamento de óvulos no Brasil existe desde 1980, mas foi somente a partir de 2012 que o procedimento se estendeu às mulheres que não tinham problemas para engravidar, mas queriam somente adiar a gestação.
De acordo com a Associação Brasileira de Reprodução Assistida, os ciclos de coleta de óvulos aumentam todos os anos. De 2022 para 2023, o crescimento foi de 5,1%, sendo 14.361 ciclos em mulheres abaixo de 35 anos e 26.113 em mulheres acima de 35 anos. Na prática, o congelamento de óvulos é muito simples. A gente usa uma estimulação hormonal, que é o mesmo hormônio que a mulher produz, que chama FSH. Esse hormônio ele estimula o crescimento dos folículos, que é a bolsinha de líquido onde cresce o óvulo. A diferença é que a gente usa uma dose um pouco mais alta. Então, no ciclo natural só cresceria um. Quando a gente usa os hormônios, a gente consegue ter vários. 5, 15, 20, aí depende do estoque da mulher. Mais ou menos são 10 a 12 dias usando esses hormônios. A gente mede pelo ultrassom o crescimento dos folículos. E quando chega no tamanho certo, a gente vai até o laboratório para fazer a retirada dos óvulos. A retirada é um ultrassom transvaginal, tem uma sedação leve, então é completamente indolor. E logo depois que a gente retira, a gente já congela esses óvulos. Então o processo todo dura por volta de uns 15 dias, é bastante seguro, a gente não tem praticamente complicação nenhuma e praticamente risco nenhum. E traz resultados reais para que a mulher possa no futuro usar esses óvulos quando ela quiser. Não cheguei a congelar óvulos, mas se eu soubesse que seria que eu fosse enfrentar isso, com certeza, aliás, é o meu conselho para todas as mulheres, né, assim, 30, que de repente falam, que estão optando, quero seguir a carreira, mas vou querer ser mãe, em congelar. Assim, quem pode, né, de repente se programa. É um ótimo método, né, para você ter mais sucesso no futuro. Como vimos, existem vários caminhos para a maternidade, como a fertilização in vitro, congelamento de óvulos e também a ovodoação. A ovodoação eu acho um tratamento muito legal, muito interessante, tanto para quem está doando quanto para quem está recebendo. A mulher que está doando os óvulos tem algumas condições, ela precisa ser jovem, precisa ter um bom número de óvulos, qualidade também. E normalmente ela tem alguma dificuldade para fazer o tratamento, então ela decide doar parte dos óvulos para receber uma ajuda da clínica e conseguir fazer o tratamento dela. Em contrapartida, a pessoa que recebe os óvulos já é uma mulher que tem algum problema de ovulação, já não tem mais qualidade ou tem uma idade um pouco mais avançada e precisa de um óvulo doado de uma mulher mais jovem. Então, esse óvulo doado que ela recebe vai formar embriões de alta qualidade que vão dar para ela chances reais de gravidez. Então, ela sai ali, se ela tiver depois dos 40, de uma chance por tentativa de 10%, 20%, ela pode chegar até 60% de gravidez em uma única tentativa. E no acumulado isso aumenta bastante, isso vai para mais de 80%, 90% de gravidez. E a pessoa que doou os óvulos não tem nenhum prejuízo, ela vai ficar com uma boa parte dos óvulos ainda, com chances também ótimas de chegar na gravidez. Então os dois lados acabam sendo favorecidos nisso e, além de tudo, é um ato de altruísmo, um ato de ajuda para compartilhar esse desejo enorme que é de construir família. Na última década, mais e mais mulheres desafiam o limite da idade que os médicos sempre consideraram proibitivo para a reprodução. E assim, hoje as mulheres com mais de 40 anos estão por toda parte. Para mim, ter um filho é algo assim grandioso, assim. Meu filho Fabrício me trouxe um aprendizado na vida, assim, mudar muitos conceitos que eu tinha e você aprender com a pessoa que você gerou é algo assim incrível, assim, é uma experiência maravilhosa. Engravidar nesta faixa etária ainda é um tópico que divide opiniões. De modo geral, quando falamos do assunto, é comum que os riscos e os cuidados durante essa gestação sejam mais exaltados. Devemos considerar que também há muitos benefícios em ser mãe nesta idade, e com a tecnologia disponível atualmente, isso é possível. Uma das vantagens é que a mulher está ainda mais madura, sendo assim, ela tem outra visão do que é a maternidade. É super bom quando você tem filho na maturidade, né? Os 40 a gente imagina que a pessoa já seja uma pessoa madura. Então, algumas coisas ficam mais tranquilas de serem levadas, encaradas. Eu diria que o melhor lado de ser mãe, pai, a partir dos 40 é a maturidade. Porque você já tem noção de muita coisa, você já não se cobra tanto, se cobra,
mas você tem a noção de alguns limites que precisam ser atingidos. Então, acho que assim, você tem uma rede maior, quando você está se preparando para ter filhos, você precisa olhar para todo o entorno, né? Quem que vai cuidar dele? Como é que eu vou? Se estou trabalhando, que geralmente o casal ambos estão trabalhando. Então, assim, quem vai cuidar? Vai ter empregada? Não vai? A família, posso contar com alguém da minha família? Mãe de um, do outro, não trabalha, pode ajudar, auxiliar. Quem vai ser minha rede de apoio? Porque é fundamental uma rede de apoio. As pessoas que têm filhos sozinhas e têm que dar conta sozinha, pesa muito isso. Então, quanto mais velho você está ficando, mais você tem essa noção da rede, do que você precisa programar para acolher um filho que vai chegar. Então, acho que tem essas vantagens.